Meus amados, eu não sei o que de repente tem passado na sua vida durante esses dias, não sei o que você tem enfrentado, não sei quais dificuldades, seus limites, suas dificuldades que você tem passado na sua vida, mas eu sei que se você tão somente crer no seu coração e pedir para Deus, e buscar na presença de Deus, e bater sobre a porta sobre a qual só o Senhor pode abrir, certamente Ele vai derramar sobre a sua vida bênção sobre a qual não se chegou ainda no seu coração. Então saiba que hoje é uma noite de vitória, uma noite de conquista, uma noite sobre a qual Deus vai derramar o sobrenatural, Deus vai derramar aquilo sobre o qual nós precisamos para continuar lutando, perseverando e alcançando as bênçãos de Deus. Mas o importante e interessante é nós entendermos que isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de cada um nessa noite. O que eu posso receber de Deus nessa noite pode servir para os momentos que eu vou estar aqui, junto com os irmãos, adorando e glorificando o nome de Deus. O que eu posso receber de Deus nessa noite pode ser para sustentar durante a minha semana, para que quando chegar domingo que vem eu venha ter um novo alimento, para se alimentar de novo e passar semana por semana. Mas o que eu posso receber de Deus pode ser algo renovador, algo sobre o qual traz uma sustância sobre a minha vida espiritual, sobre o qual não tem limites, sobre o qual as dificuldades, problemas, as situações adversas que têm se levantado não vão ter mais poder sobre a minha vida. E elas vão servir somente para me instruir acerca de novos conhecimentos ou estratégias ou posições sobre o qual eu devo tomar, mas não vai mais afetar a minha vida. Porque a palavra de Deus, o limite sobre o qual ela afeta a minha vida depende de mim, depende de você. Até onde eu quero que ela chegue. E eu quero que você entenda no seu coração que isso depende da nossa posição, isso depende do nosso querer, isso depende de mim, isso depende de você. Quando a palavra de Deus nos ensina, nos instrui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, ela está nos ensinando a buscar muito mais do que aquilo sobre o qual nós queremos atualmente, mas sobre um alimento sobre o qual vai saciar nossa fome e nossa sede por toda a nossa vida. A palavra de Deus diz, no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que chegarão dias sobre o qual as pessoas vão querer ouvir da palavra de Deus e não vão poder mais ouvir. E nós estamos tendo o privilégio de ouvir, de estar na casa de Deus, de ouvir uma palavra sobre a qual nos alimenta, sobre a qual nos traz sustentabilidade sobre todas as áreas de nossas vidas. Nós temos a oportunidade de chegar na presença de Deus, nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de chegar na presença de Deus e abrir nosso coração e ser transformado pela palavra de Deus. E receber bênçãos tal sobre o qual vai fortalecer a nossa vida diária. Capítulo 6, versículo 6 do livro de Mateus, diz que quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Sabe o que a palavra de Deus está me dizendo para mim e para você? Tenha momentos de intimidade sobre o qual Deus vai revelar segredos que está no seu coração. Tenha momentos sobre o qual Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar, Deus vai prover, Deus vai te dar uma unção sobre o qual vai te trazer um alimento na sua vida espiritual, e você não vai ter mais fome e nem sede, porque a presença de Deus vai ser o necessário para você enfrentar cada provação sobre a qual tem enfrentado. Que nós podemos entender, que nós podemos compreender, e que nós podemos entender sobre o que a palavra de Deus está nos dizendo, para que não venhamos padecer em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às tantas provações, em meio às tantas adversidades. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que o querer e o sonhar vem de Deus, e é Ele mesmo quem realiza e concretiza esses sonhos. Tudo quanto está no meu e no seu coração, tudo quanto estamos passando, tudo quanto estamos enfrentando, tudo quanto estamos resolvendo nossa vida, que de repente nos traz um desgaste, se nós buscarmos na presença de Deus, vamos encontrar a resposta, porque em Deus temos a resposta necessária, em Deus encontramos a resposta necessária, para vencer as adversidades, para vencer os problemas, para vencer a dificuldade sobre a qual passamos em nosso mundo. E entendemos isso quando compreendemos que a palavra de Deus nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. No livro de Filipenses capítulo 13, se eu não me engano 16 ou 13, acho que é 16, 23, mas está em Filipenses. Mas no Senhor vamos encontrar a resposta
Vamos encontrar a resposta para vencer, para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus: tudo é possível ao que crê. Capítulo 11. Tudo é possível ao que crê. O que você precisa nessa noite? O que você tem passado? Qual a dificuldade? Quais os problemas você tem enfrentado? Mas saiba que no Senhor nós temos a resposta. Nós temos a resposta para a nossa dificuldade, para o nosso problema, nós temos a resposta para o nosso estilo de vida, para nossas posições, nossos pensamentos. No Senhor nós encontramos a saída, encontramos a resposta para continuar vencendo e tendo pão diário, no nome de Jesus. Essa noite é uma noite sobre a qual Deus propõe em nossas vidas estarmos em sua presença, não somente para ouvir apenas mais uma palavra, e sobre qual palavras. A palavra de Deus sempre é uma palavra transformadora, sempre é uma palavra que nos traz um alimento, sempre é uma palavra que nos traz algo novo, sempre é uma palavra que nos traz uma experiência nova, sempre é uma palavra que nos traz pelo menos um aprendizado novo. A palavra de Deus sempre acrescenta em nossas vidas, seja qual for a área, seja qual for a situação, seja qual for aquilo que estamos buscando, ou aquilo que estamos abrindo nosso coração para receber do Senhor. Mas a questão é que a palavra de Deus, ela sempre nos traz algo novo. A palavra de Deus, ela sempre acrescenta em nossas vidas, como diz no livro de Isaías, toda palavra do Senhor que sair da minha boca não voltará vazia, porque é a palavra de Deus ela faz efeito, a palavra de Deus ela ministra, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela ensina, a palavra de Deus ela traz mudança, a palavra de Deus sempre acrescenta algo na nossa vida, nos nossos corações, até mesmo diante dos ouvidos que estão fechados em receber a palavra de Deus, ela causa algum efeito. Mas a questão é, o que nós vamos receber vai nos trazer um efeito temporário, um efeito sobre o qual vai trazer uma sustentação, não somente sobre aquilo que estamos passando, não somente durante um tempo, mas sobre toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. E isso depende, logicamente, claro, de mim e de você, da posição que vamos tomar diante daquilo que Deus está nos oferecendo. Uma palavra viva, uma palavra que traz esperança, uma palavra que capacita, uma palavra que alimenta, uma palavra que direciona, uma palavra que nos sustenta e nos dá força para enfrentar a cada dia uma nova situação. Mas eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Daniel 1, 8. Daniel propôs, algumas traduções diz decidiu, no seu coração, não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Feche seus olhos por um instante. Querido Pai, amado Deus, maravilhoso Pai, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, sobre o qual nos trazem momentos de experiência, momentos de qualificação, momentos de fortalecimento, momentos sobre o qual, ó Deus, podemos abrir nosso coração e sermos revestidos pela Tua glória, pela Tua presença, e te agradecemos, ó Pai, porque nessa noite estamos aqui, estamos muito mais do que o corpo presente, mas estamos aqui com o nosso coração, ó Pai, escancarado, aberto, para sermos transformados. Não queremos apenas mais um aprendizado, não que o aprendizado, ó Pai, não vai levar a lugar nenhum, mas sabemos que o Senhor tem algo muito mais forte, muito mais precioso, ó Deus, sobre o qual um aprendizado, mas queremos ser transformados então pela palavra, sobre o qual vamos receber nessa noite, que seja uma palavra que desce do seu trono para o nosso coração, que seja uma palavra renovadora, uma palavra transformadora, uma palavra que traz força e nos sustenta, ó Pai, para a nossa vida diária. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, nos colocando de corpo, alma e espírito diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós nesta noite. Aleluia. Amado, a história de Daniel nos traz um relato de fidelidade a Deus, de percas, de provações, de perseguições, mas uma história de adoração ao Senhor. Nós vivemos num tempo em que as pessoas precisam de bênçãos para poder ser fiéis ao Senhor. Mas Daniel nos traz um relato de fidelidade em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio a passando por tantos problemas que Daniel enfrentava, ainda assim a sua história nos traz um relato de fidelidade ao Senhor.
Eu gostaria muito que você pudesse olhar para dentro do seu coração nesse momento e examinar o seu coração de uma forma sobre a qual a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, de olhar no nosso coração como um coração, sim, que existem limites, que existem fraquezas, que precisa e necessita da graça de Deus, mas um coração que muitas vezes tem se afastado de Deus, não tem crido na palavra de Deus, não tem crido na promessa de Deus, não tem se permanecido fiel diante a palavra do Senhor, diante as circunstâncias que tem enfrentado, diante as dificuldades que tem passado na sua vida. Daniel nos propõe algo nesta noite, sobre uma história que nos relata seu coração findado e firmado diante a presença de Deus. E num momento, num tempo sobre o qual ele estava enfrentando adversidade na sua vida, num tempo sobre o qual ele não estava ouvindo a ministração da palavra de Deus, num tempo sobre o qual a palavra de Deus não estava sendo anunciado. Daniel, simplesmente ele propôs no seu coração, ele decidiu no seu coração caminhar na presença de Deus, sendo um rapaz novo, sendo um rapaz ainda de pouca idade, sendo um rapaz sobre o qual ainda não conhecia as dificuldades da vida, sendo um rapaz sobre o qual ainda não havia enfrentado dificuldade nenhuma, mas quando elas surgiram, quando elas passaram a ser uma realidade na sua vida, ele olhou para o alto, ele olhou para Deus, ele firmou o seu coração na presença do Senhor, ele olhou para o propósito de Deus, ele olhou para a palavra de Deus na sua vida, ele não se deixou se contaminar com as coisas que ele poderia enfrentar, com as coisas que, de repente, os pratos que iriam aparecer na sua vida, porque às vezes nós caminhamos assim, tem muitas pessoas que caminham segundo aquilo que estão vivendo, se está bom, se as coisas estão sendo boas, se o que está recebendo na sua vida é bom, é agradável, se as circunstâncias estão sendo boas, se não tem problema, se está agradável, seus olhos se firmam diante do propósito, diante das situações, diante daquilo que é agradável, e esquece de se firmar na palavra de Deus. E Daniel estava firmado na presença de Deus. Daniel muito jovem, mas já muito experiente, de uma história sobre o que é fidelidade na presença de Deus. Daniel, ele foi um jovem profeta, levado cativo de Judá para a Babilônia. O próprio rei se encaminhou de ir até a cidade, citar todos os jovens que lá tinha e qualificar para que trabalhasse segundo a sua vontade na corte, segundo aquilo sobre o qual era denominado na época, treinado para servir na corte. Amados, agora veja bem, um jovem sobre o qual enfrentando dificuldade e adversidade, deixando a sua terra natal, seguindo mediante a uma nova trajetória de vida, a uma nova história, a um novo currículo de vida, e ainda assim, olhar para o Senhor e crer numa promessa sobre a qual ainda ele não havia experimentado na sua vida. Em todo o tempo a história nos relata que Daniel manteve sua posição de adorador ao Senhor. Ou seja, ele não estava olhando para as dificuldades, ele não estava olhando para os problemas, ele não estava olhando para as situações sobre as quais estava enfrentando, mas olhava para o Senhor e agradecia, e engrandecia, e louvava, e se colocava numa posição de adorador ao Senhor. Diz a palavra que Daniel propôs, ou seja, ele decidiu no seu coração não se contaminar. Tomar decisão é um grande desafio em nossas vidas, porque ele gera medo. Decisão, ela gera dúvidas. Decisão, nós temos que tomar um posicionamento. Não é fácil tomar uma decisão na nossa vida. A gente sabemos que muitos aqui, de repente, nessa noite, tem uma história de conversão sobre a qual teve que tomar uma posição na sua vida. Nem sempre é fácil. Para mim, virar cristão, para mim se tornar cristão, eu tenho que renunciar a coisas sobre a qual vai trazer uma certa dificuldade na minha vida. Eu tenho que tomar um posicionamento. Eu tenho que tomar um posicionamento, de repente, uma nova decisão lá na minha empresa. E agora eu sou cristão, é um novo posicionamento sobre o qual eu devo tomar. E eu sei que, de repente, algumas pessoas vêm a se afastar de mim. Eu sei que, de repente, eu posso ser visto com uns olhos diferentes, de uma maneira em que as pessoas não vão mais me convidar para estar presente em alguns lugares, participar de alguns lugares. Então, sabemos que tomar uma decisão nem sempre é fácil, nem sempre é agradável.
nem sempre vai trazer coisas boas para a nossa vida, entre aspas. Mas Daniel tomou uma posição na sua vida. Ele propôs no seu coração não se contaminar com aquilo que é impuro, aquilo que não é agradável, aquilo que não agrada ao coração de Deus, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus reprova. Daniel propôs isso no seu coração. Amados, que nós podemos compreender esse princípio em nossas vidas e decidir assim como Daniel, não se contaminar com aquilo que nos afasta da presença de Deus, aquilo que de repente, momentaneamente, não venha trazer uma enfermidade espiritual sobre nossas vidas, mas certamente, futuramente, pode acarretar muitas doenças, muitas enfermidades espirituais, e vai nos levar à morte. Mas Daniel, firmado e findado dentro do propósito de Deus, ele decidiu caminhar na presença de Deus. Ele decidiu, mediante a dificuldade, mediante a adversidade, mediante uma vida, uma história, uma trajetória sobre a qual ele estava enfrentando dificuldade, mas ainda assim, caminhar segundo a vontade de Deus. Caminhar segundo a vontade de Deus, isso é um posicionamento, é uma decisão, é um posicionamento sobre o qual eu e você devemos tomar. Porque nós sabemos que não é fácil tomar posição a todo instante. De repente aqui, nesse momento, aqui dentro da igreja, aqui juntamente com os irmãos, é fácil se posicionar como cristão. Sou cristão, estou no meio de cristão, é fácil se posicionar como cristão. Mas e lá no meu trabalho? Mas e lá na minha casa, onde nem todos são cristãos? E no currículo da minha família, tem história sobre a qual nem todos são cristãos? E por onde eu ando, na academia, no trabalho, na escola, será que eu tenho me posicionado como cristão? Eu tenho decidido caminhar na presença de Deus e viver a história que Deus tem para a minha vida? Daniel escolheu, diante das dificuldades, os amigos sobre qual ele estava tendo, demonstrar o seu posicionamento, o seu estilo de vida, a sua decisão de vida de estar na presença de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 17, diz assim, Daniel 1,17, quanto a esses 4 jovens, quem são esses 4 jovens? O próprio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na Babilônia, eles tinham o costume de mudar o nome, porque o nome trazia uma referência, o nome, ele trazia uma característica, o nome, ele trazia um posicionamento. E quando vemos o posicionamento, segundo o relato do nome desses homens, a Babilônia mudava, porque ela queria um novo posicionamento, ela queria uma nova característica, ela queria uma nova história sendo apregoada através daquele nome sobre o qual era dada. Então eles mudavam o nome daquele sobre o qual lá se residiam. E passou a ser então Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, como todos muitos sabem, né, que tem o seu significado também babilônico. Né, uma história babilônica, um contexto babilônico, um posicionamento babilônico, né, segundo ordem e governo sobre qual era estabelecido sobre a Babilônia. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, isso tanto a Daniel como a Ananias, Misael e Azarias. Mas a palavra de Deus diz que a Daniel Deus deu entendimento e toda visão e sonhos. A Daniel, a palavra de Deus diz que Deus deu apenas a Daniel. Daniel era um jovem que se destacava. Daniel era um jovem que ele tinha um posicionamento sobre o qual todos viam a presença de Deus sendo estabelecida em sua vida. Daniel era destacado pelo seu posicionamento de vida. Daniel era destacado por sua decisão de vida. Daniel se destacava porque ele decidia sobre todas as coisas e tudo, não formular um novo currículo de uma nova história sobre a qual ele se posicionava. Ou seja, a história que ele passava a viver não mudava o contexto de vida sobre o qual ele se tornava original mediante a vontade de Deus. O posicionamento dele de cristão, o posicionamento dele de homem de Deus, era formulado em qualquer contexto, em qualquer lugar, em qualquer posição que ele venha passar na sua vida. Mas ainda assim, a sua história de vida, o seu posicionamento era original. Ou seja, foi Daniel, tanto no sul como no norte, tanto do lado direito como do lado esquerdo, porque o seu posicionamento não mudava a sua característica de cristão. Daniel podia mudar o seu nome, podia mudar o seu endereço, mas não mudava quem ele era no Senhor.
Será que você é reconhecido como homem, como mulher de Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação? Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar que você venha estar, será que ainda as pessoas podem olhar para você e falar, esse é realmente, verdadeiramente um homem de Deus? Esta é uma mulher do Senhor. Será que as pessoas na tua casa têm visto você como um homem, como uma mulher de Deus? Será que as pessoas lá no seu trabalho têm te visto como um homem, como uma mulher de Deus? Será que as pessoas por onde os lugares que você passa, têm notado que existe algo diferente na sua vida? Porque a palavra de Deus diz que Daniel se destacava por onde ele andava, por onde ele caminhava, por onde ele passava. Havia um brilho diferente, havia um destaque na vida de Daniel. Tanto que Deus lhe deu algo sobre o qual não deu aos outros, que é entendimento e visão em todos os sonhos. Daniel, ele tinha tudo para se afastar de Deus, porque ele passou a ser cativo na Babilônia, longe de sua família, e agora passando a sofrer perseguições, mas ainda assim, Daniel não deixou de buscar a presença de Deus. Amados, entenda algo na sua vida, a presença de Deus, ela deve ser constante. A presença de Deus, ela não deve trazer limite na nossa vida, mas ela deve ser algo constante, uma posição, é um posicionamento, deve ser constante. As coisas estão indo bem, eu estou buscando a Deus. As coisas estão indo mal, eu estou buscando a Deus. Eu estou numa vida financeiramente boa, mas estou buscando a Deus. Estou passando por dificuldade, mas estou buscando a Deus. Sou solteiro, busco a Deus. Casei, busco a Deus. Estou enfrentando enfermidades na minha vida, busco a presença de Deus. Mas agora não está, mas continuo buscando a presença de Deus. A busca por Deus deve ser constante em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as histórias, em todas as situações que podemos enfrentar em nossas vidas. Deve ser algo constante na minha e na sua vida. Deve ser um posicionamento sobre o qual eu devo tomar. Independente de lugares, independente de pessoas, independente de situações, independente do que eu venho passar. O texto nos diz que foi feito um edito, que ninguém pudesse pedir nada a qualquer outro deus ou homem, a não ser o rei. Sabe, aqui nessa história, ela relata aqui uma situação sobre a qual Daniel ia passar agora, de pessoas que sentiam ciúmes pelo seu posicionamento. Sabe quando você vira destaque, as pessoas passam a te notar mais, sim ou não? Você começa a ser visto, você começa a ser notado, você começa a não passar mais despercebido como tinha passado. Então isso vai gerar nos corações algum sentimento, seja bom ou seja ruim. E diz a palavra que havia outros jovens que começaram a sentir inveja de Daniel, porque Daniel, ele se destacava entre os jovens. Daniel tinha algo diferente. Daniel tinha algo acrescentado em sua vida sobre o qual eles não estavam vivendo, eles não estavam experimentando. Daniel estava bem posicionado, porque Deus via Daniel como filho amado. E Daniel, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades que estava enfrentando, mesmo longe da sua família, mesmo passando e sendo perseguido, passando dificuldade sendo perseguido, mesmo Daniel vivendo uma vida sobre a qual estava vivendo um cativeiro, mas ainda assim, a sua história de vida estava sendo de uma vida de um homem sobre o qual não estava enfrentando dificuldade. Mesmo que a dificuldade estava sendo acrescentada na sua vida, as pessoas olhavam para ele e via que as coisas estavam indo tudo bem, porque Daniel se destacava pelo seu posicionamento de vida. E aqueles jovens então resolveram armar uma cilada para Daniel. E eles dizem para o rei então que nada deveriam ser pedido a outro deus ou homem, para ninguém, a não ser para o próprio rei. E o rei então, ele observa aquilo como algo bom e como algo agradável. Ele olha assim, não, que legal, as pessoas vão pedir tudo para mim, então isso vai ser uma valorização para ele. Isso ele entendeu como uma impressão de exaltá-lo, bendizê-lo, adorar o seu próprio nome, as pessoas vão pedir somente para mim, então agora eu vou ser notado. E ele viu como algo bom sendo acrescentado na sua vida. Realmente é algo agradável, porque agora as pessoas não vão pedir nada para ninguém, nem para outro Deus, nem para homem algum, mas somente para mim. E, na verdade, ali era uma cilada sobre a qual estava sendo armado para colocar Daniel sobre uma situação que se vivia agora sob um beco sem saída. Porque Daniel tinha uma história de adoração ao Senhor.
Porque Daniel tinha um currículo de orar ao Senhor pelo menos 4 vezes ao dia. Porque Daniel, ele buscava a presença de Deus em todo momento. Porque Daniel, ele orava a Deus, e ele pedia a Deus. E ele, como a palavra de Deus nos instrui, no livro de Mateus, pede, busca e bata a porta. Daniel, ele pedia, ele buscava e batia na porta. Mas e agora? Existe um regulamento sobre o qual eu não devo mais pedir nada para ninguém, seja Deus ou seja homens, somente ao rei. Mas Daniel manteve a sua posição. Daniel se posicionou diante de um decreto sobre o qual ele sabia que não agradava ao coração de Deus. Quem exaltava a vida de Daniel era o próprio Deus. E Deus não iria deixar padecer um momento sobre o qual Daniel se havia numa situação difícil. Mas Daniel não estava preocupado com o edito. Daniel, a sua preocupação era em não deixar de lado a vontade de Deus, não deixar de buscar a presença de Deus, não deixar de buscar os valores dos céus, não deixar de buscar aquele sobre o qual a todo momento deu sustentabilidade, deu força, deu direção, não deixou desanimar, não deixou padecer e colocou num lugar de destaque. Então Daniel, mesmo com todas as adversidades sobre as quais estava enfrentando, ele falava: vocês podem calar o que for, mas a minha adoração ao Senhor, vocês não vão calar. Vocês podem até fechar a minha boca, mas a minha adoração ao Senhor, vocês não vão calar. Vocês podem amputar os meus braços, as minhas pernas, mas a minha adoração ao Senhor, vocês não vão calar. Vocês estão entendendo que a adoração ao Senhor vai muito mais do que aquilo que a gente podemos fornecer exteriormente, mas ela vem de dentro para fora, e isso ninguém pode calar. Isso ninguém pode cessar. Isso ninguém pode trancar. Quando a palavra de Deus diz para você buscar, para você pedir, para você bater, está dizendo de algo interior, está dizendo de coração, está dizendo de algo que brota do teu íntimo, e simplesmente resplandece, e isso vai ser inotável. Isso as pessoas, mesmo que não queiram, vão ver na sua vida. Mesmo que as pessoas não queiram ver, elas vão ver. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais passa despercebido diante da verdadeira adoração ao Senhor. E Daniel estava buscando fazer a vontade de Deus, viver diante do decreto do Senhor, não dos homens, viver diante da vontade do Senhor, não dos homens, viver diante de uma ordem, sob um governo que vem dos céus, não vem da terra. Viver sob limite sobre o qual o Senhor podia impor na sua vida, mas jamais os homens. E quando você vira destaque, isso incomoda as pessoas, isso traz incômodo às pessoas, porque elas vão notar que você está sendo mais percebido, que você tem algo diferente, que você tem algo que está sendo acrescentado na sua vida. E normalmente quem está em destaque traz inveja aos corações, começa a virar alvo de críticas, começa a sofrer perseguições. Não é assim? Porque se você está despercebido, ninguém vai te notar, ninguém vai te valorizar, ninguém vai querer mexer com aquele que não está sendo valorizado, não está sendo percebido. Mas quando você vira destaque, nossa, como aquele irmão tem adorado, que traz incômodo para a igreja, ele grita muito alto. Nossa, aquele líder lá, nossa, que todo dia vem para a igreja aí, ó, puxa saco. Nossa, o Pedrinho que senta na frente da cadeira, será que não tem nada que fazer, que senta lá na frente? Traz incômodo, quando você realmente encontra a centralização da tua vontade com a vontade de Deus, a vontade de Deus com a tua vontade, o centro sobre o qual não traz adversidades internas ao seu coração, mas traz posicionamento sobre o qual eu devo tomar como verdadeiro adorador. Aí eu me centralizo diante a vontade de Deus, e aí as pessoas começam a notar que essa vontade de Deus sendo estabelecida, porque é a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Estou dizendo de vontade de Deus, não estou falando de desejo humano, não estou falando de vontades humanas, eu estou falando de vontade de Deus para a sua vida. É aquilo que vem do coração de Deus para o seu coração, e é importante, é interessante, é necessário que você entenda e compreenda essa posição. É importante que você entenda o que é vontade de Deus para a sua vida. Porque se você não compreender e não entender o que é a vontade de Deus, aí você vai viver sob um engano.
E se você viver sobre um engano na sua vida, aí você vai tomar posicionamento sobre qual não agrada ao coração de Deus. E quando a gente fala de agradar o coração de Deus e entender a vontade de Deus, aí estou fazendo a vontade de Deus. Não posicionamento humano, não decisão humana, não pensamentos humanos. Pensamentos humanos, descrito no livro de Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os teus caminhos, os meus caminhos. Mas quando eu me posiciono na vontade de Deus, aí eu começo a viver a vontade de Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas nos posicionamentos do Senhor, a vontade de Deus começa a ser estabelecida na minha vida. E agora não mais é a minha vontade, agora não é mais o meu desejo. Porque o meu desejo não é fazer, aliás, o meu desejo é fazer as obras da carne, mas a vontade de Deus não. Os meus desejos é fazer aquilo que sacia a minha vontade, mas quando eu faço a vontade de Deus, é fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, mesmo que me custe, mesmo que me doa. E Daniel estava assim, se posicionando na vontade de Deus. Daniel, ele andava com Deus. Daniel, ele caminhava na vontade de Deus. Daniel, ele se posicionava na presença de Deus. E quando você andar com Deus, quando você caminhar com Deus, quando você se posicionar na presença de Deus, mal nenhum vai te sucumbir. Amados, entenda algo, que quando eu digo que mal nenhum vai te sucumbir, mal nenhum vai se chegar sobre a sua vida, mal nenhum vai se estabilizar sobre a tua casa, não é que não vamos enfrentar a adversidade. Porque se você passar a entender isso nesta noite, você vai chegar na tua casa, primeira dificuldade, você vai falar que pastor mentiroso, diz que eu nem ia enfrentar mais dificuldade. Mas a questão é que a dificuldade não vai passar a ser parte da história da minha vida, porque as dificuldades elas vão ser superiores. Eu passo pela dificuldade, mas ela não se estabelece sobre a minha vida. Você enfrentar dificuldade não quer dizer que essa dificuldade tem que ser parte da sua história. Você enfrentar uma adversidade não quer dizer que isso tem que ser currículo teu de história de vida. Você pode estar no Egito, mas o Egito não precisa estar em você. Você pode passar por um problema, mas esse problema não necessariamente pode ser parte da história sua. Eu não posso negar que ela existe, mas decidir se ela vai afetar a minha vida, aí eu posso. E eu decido vencer. Eu decido passar por cima. Eu decido não deixar afetar a minha vida. Mas não posso negar que estou enfrentando dificuldade. Sim, estou enfrentando dificuldade, estou. Mas querer ela na minha vida é outra. Eu não quero. Então eu rejeito. Vou passar por cima, vou vencer. Porque Deus tem uma nova história. Uma história de vitória. Uma história de conquista. Uma história de um novo posicionamento. Vivemos numa geração onde princípios e valores estão sendo quebrados. Amados, o que nós mais temos enfrentado no contexto de hoje, atualmente, são pessoas sobre qual ainda não centralizaram a sua vida diante de princípios e valores que nos levam à eternidade. Princípios e valores sobre o qual já traz o ensino na palavra de Deus. Princípios e valores sobre o qual a palavra de Deus já nos instrui, sobre o qual a palavra de Deus já nos orienta. Que desde antigamente, como a palavra de Deus diz no livro de Isaías, desde antigamente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalha além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos, segundo a sua vontade, a ordem de Deus, desejo de Deus. Princípios e valores sobre o qual a palavra de Deus nos instrui, sobre a educação para os nossos filhos, descrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 24, que o que retém a vara aborrece seu filho, mas aquele que ama, cedo ou disciplina. De estabelecer a vontade de Deus na sua casa, ensinando os seus filhos a obedecerem à vontade de Deus, ou no livro, ou no capítulo 19, do versículo 18, que nós devemos ensinar aos nossos filhos enquanto há esperança. Por que enquanto há esperança? Porque chega um certo momento que não tem mais como ensinar. Eles não vão mais te ouvir. Então diz a palavra de Deus, eduque seu filho, ou repreenda seu filho, enquanto há esperança. Livro de Provérbios, capítulo 19. Enquanto há esperança. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais como corrigir. Não vai ter como mais educar. E eles não vão mais te ouvir.
Amados, está no princípio da vontade de Deus, é saber o seu posicionamento, agora como homem, agora como mulher, agora se posicionando diante de uma vontade, sobre a qual não é mais minha, mas a vontade de Deus. E às vezes fere, às vezes dói, às vezes eu sei que tem que ter renúncia íntima, às vezes tem que ter posicionamento. E a palavra de Deus me ensina e te ensina, em todas as áreas, a ser um marido, a ser um homem, a ser uma mulher, a ser uma esposa, a ser um filho, direcionado, segundo a ordem e vontade de Deus, e as vontades e os desejos de Deus, sendo estabelecidos sobre a minha vida. Temos que compreender, e temos que entender, para poder caminhar, não tendo uma vida de quebras de valores e princípios. E a vontade de Deus, e os princípios de Deus, jamais vão padecer, jamais vão caducar. Às vezes pensamos assim, infelizmente está tendo muitas ministrações aí fora, sobre qual ministra, sobre posicionamentos que são infecáveis na nossa vida, e traz doenças e enfermidades, infelizmente. Mas, às vezes, entendemos assim, estamos vivendo uma nova era, estamos vivendo num novo tempo, estamos vivendo uma nova história de vida. O tempo passou, o tempo pode ter passado, a vida pode ser diferente, as coisas podem ser diferentes, mas a palavra de Deus não caduca. A palavra de Deus, ela é a mesma, ontem e para sempre. Ela é a mesma. A palavra de Deus não caduca. Tem, infelizmente, pregadores, ministrantes, pastores, dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Quem precisa se atualizar é eu e você, na vontade de Deus. Nós precisamos se habituar e tomar uma posição em atualizar nossa vida à vontade de Deus. Porque se tem algo que está diferente e não está de acordo com a vontade de Deus, então eu preciso me atualizar. Não a palavra de Deus se atualizar na minha vontade, mas eu me atualizar na vontade de Deus. Mas Daniel, ele não se deixou se contaminar pelas iguarias do rei, mas se posicionou como um verdadeiro adorador. 3 pontos sobre a vida de Daniel aqui nesta noite, rapidinho. 3 pontos sobre a vida de Daniel. Primeiro, embora Daniel estava cativo na Babilônia, isso não impediu que ele buscasse a Deus. Embora Daniel estava cativo na Babilônia, isso não impediu que ele buscasse a Deus. Amados, entenda uma coisa, as coisas não podem barrar de nós buscar a presença de Deus. As coisas não podem impedir de nós buscar a presença de Deus. Às vezes falamos assim, mas agora o tempo que eu estou vivendo, a vida que eu estou levando, está muito difícil de buscar a Deus. Eu não consigo mais buscar a presença de Deus, porque sabe a minha história de vida. Veja bem, estou passando por um momento de dificuldade, estou passando por um momento de caos, um momento de adversidade. Eu tenho cansado de ouvir isso, eu estou falando uma realidade sobre a qual eu tenho visto constantemente. Eu com a minha esposa, nós fazemos algumas visitas, ou várias visitas, e nós ouvimos isso muito. E, inclusive, não na última, mas uma visita um mês atrás, 2 meses atrás, nem mais, nós fizemos, e uma pessoa disse assim, mas eu não consigo ir para a igreja mais. Eu falei assim, você não consegue ir para a igreja, mas você consegue buscar a Deus. Mas veja meu problema. Tá, você está passando por um problema, mas existem várias igrejas próximas da tua casa, tem como você buscar a Deus, e mesmo que algo te limita até ir à igreja, mas eu não posso ir até a igreja, ok, mas você pode buscar na sua casa, você pode ligar um louvor na sua casa, você pode adorar a Deus na sua casa, você pode mostrar um estilo de vida, mediante a tua presença diária, com teus filhos, com a tua família, dentro de casa. Então, dizer que não tem como buscar a Deus, para mim não dá, para mim não cola. Você pode buscar a Deus. Você pode buscar a Deus no seu trabalho, você pode buscar a Deus na igreja, você pode buscar a Deus onde você mora, na sua casa, no condomínio, no prédio, você pode buscar a Deus no trânsito, você também pode buscar a Deus, irmãos. Não é fácil? Às vezes não, mas você pode buscar a Deus no trânsito, você pode buscar a Deus. E Daniel, ele não deixou as circunstâncias que ele estava enfrentando que impedisse ele de buscar a Deus. Embora Daniel estava cativo na Babilônia, ele ainda assim buscava a presença de Deus. Segundo ponto lá, sobre a vida de Daniel. Embora Daniel estava longe da sua família, foi tirado do meio do seu povo, ele não deixou que eu tirasse da presença de Deus.
Sabe, uma coisa é proibir, outra é impedir. As pessoas podem te proibir de fazer algo, mas não podem impedir. Eu gosto de cantar, amados, eu canto. Gosto de cantar assim no chuveiro, tá? No banheiro, não que eu sou um cantor. Mas eu gosto de cantar. E na empresa que eu trabalho, ela tem... Eu agora sou fresador, trabalho com torno, mecânico, fresa. E na época, eu trabalhava com... Isso já faz anos. Eu trabalhava com uma fresa bem grande. Ela dava a altura desse barracão aqui. E o estrado sobre o qual eu tinha que subir, porque era uma fresa muito grande... Era mais ou menos dessa altura, assim, mais ou menos, acho que 1 metro, sei lá, 1,5 metro, mais ou menos, um pouquinho menos. Então eu ficava bem em destaque dos homens ali, destaque de onde eu trabalhava, porque essa fresa era bem no meio do centro do salãozão, e eu ficava no meio, então todos viam ali. E eu cantava alto mesmo, e é meu jeitão, a produção correndo e eu cantando. Canta aí, puxa uma aí. Essa mesmo, não veio nenhum agora, por isso que eu não cantei. É essa aí. E eu estava lá cantando, lá no meio do salão, cantando, trabalhando, e eu vou cantando alto mesmo, né? E daí um dia chegou meu chefe lá. Faz tempo já isso. Ele falou assim, Marco, você não pode cantar no salão. Não pode cantar. Por que eu não posso cantar? Aí chega cliente lá, não sei o quê, chega você cantando, não sei o quê. E eu sabia que isso aí também é a perseguição do inimigo, né? Inimigo... Porque, tanto barulho de maquinário, não sei o quê, dizendo que eu não posso cantar, que vai atrapalhar. Eu falei, tá bom, mas você não vai calar minha adoração. E lá estava eu assim, ó. E eu cantava mesmo, meu amigo, a música correndo, até hoje eu canto. Eu ia na rua, pro trabalho meu, na época eu ia a pé. Hoje eu fiquei preguiçoso, vou de carro. Mas na época eu ia a pé. E eu ia cantando pela rua, ia andando e cantando. E eu passava em frente do Costa Viana, de manhã cedo, as pessoas indo para a escola, levar seus filhos, os pais. E eu tenho um costume, eu não consigo falar sem mexer as mãos. Eu vou assim. Então, no meio da rua, o Vininha, lembra? Eu mandava de vez em quando umas coisinhas para ele lá, né, Vininha? Ele fazia umas pegadinhas lá, umas coisinhas lá ainda para tirar sarro de mim. Mas eu ia no meio da rua, cantando e balançando a mão e louvando a Deus. Eu ministro para mim mesmo também. Eu, quando está na cabeça de ministração, eu começo a ministrar para mim mesmo, falar. Mas se eu ia no meio da rua, não sei o quê, e as pessoas passavam, eu notava isso, mas não estava muito ali ligando para isso. E olhava para mim assim, como se fosse um louquinho, né? Só faltou alguns parar e dar um pedaço de pão para mim. Mas se eu tivesse com fome, eu comia também, não tinha problema não. Mas assim, amados, eu gosto de louvar bastante a Deus. Então uma coisa é proibir, a outra é impedir. Nada pode impedir o seu louvor a Deus. Então, embora Daniel estava longe de sua família, foi tirado do meio do seu povo, ele não deixou que o tirasse da presença de Deus. Foi feito um edito para que ninguém pedisse nada a Deus ou a outro homem a não ser o rei. Mas ele não deixou que isso fosse um impedimento na sua vida, de apenas exaltar o nome do Senhor. E terceiro ponto lá, não consigo ver a hora daqui, 20, né? 20. Embora Daniel se encontrava numa nova realidade, num novo estilo de vida, ele não deixou de se sujeitar à vontade de Deus. Mas veja aqui, Daniel, ele se encontrava agora numa nova realidade. Estava vivendo um novo estilo de vida, porque agora é uma nova cultura. Agora era uma nova cidade. Agora estava vivendo um novo posicionamento, entre aspas. Não estou falando algo interno, estou falando externo. Um novo posicionamento. Agora, Daniel havia regras sobre o qual estabelecia o seu novo estilo de vida. Agora, ele havia trabalho sobre o qual havia que definir mediante sua nova história de vida. Agora, Daniel estava vivendo no meio de outros tipos de pessoas que não eram o seu povo, não era a sua família. Ou seja, agora uma nova trajetória sobre a qual ele deveria passar, viver e enfrentar. Mas essa nova realidade que estava se encontrando na vida de Daniel, esse novo estilo de vida, não fez com que ele não se sujeitasse à vontade de Deus. Às vezes nós fazemos assim, ó. Mas veja bem, para você pode ser tranquilo, para você pode ser favorável, para você pode ser adequado, mas para mim, veja meu estilo de vida. Eu vivo num ambiente sobre o qual ninguém é cristão. Eu vivo num ambiente, numa história sobre o qual vem de famílias que não vivem essa realidade. Então para você é fácil, mas para mim... Mas Daniel, ele estava vivendo uma história de perseguição, uma história de impedimento à adoração ao Senhor. Mas isso não fez com que ele não se sujeitasse à vontade de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Mas veja bem, agora tem uma nova regra, agora tem uma nova carta,
Agora tem um edito sobre o qual você não pode pedir nada a Deus. Mas ele falou, eles podem até impedir. Eles podem até proibir, mas eles não podem me impedir. E ele se sujeitava apenas à vontade de Deus. Amados, quer um segredo para você ser vitorioso? Escuta o que a vontade de Deus está sendo constantemente liberado ao seu coração. Às vezes nós esquecemos de escutar o que é a vontade de Deus. Esquecemos de sujeitar na vontade de Deus. Esquecemos de buscar a vontade de Deus. Ouvimos tantas coisas, ouvimos tantas pessoas, mas não ouvimos a voz de Deus. Não ouvimos o que Deus quer. E quando eu falo de ouvir o que Deus quer, é você abrir os seus ouvidos, mas não isso que parte aqui do exterior para o interior, mas o que vem do interior, o que vem de lá de dentro. Sabe aquela voz que clama ao seu coração? Sabe aquela voz que é direcionada sobre uma situação sobre a qual muitas vezes você não compreende, não entende? Você não tem um entendimento, eu não sei, mas parece que eu estou sentindo algo. Mas preste atenção nessa voz que brada ao seu coração. Porque às vezes é o Espírito Santo, a presença de Deus sendo manifestada, falando, veja bem, Vininha, você não deve tirar sarro de um homem que vai orar no caminho, as pessoas acham louco. Não tire sarro dele não, porque ele está orando. As pessoas não entendem, mas você entende. Às vezes a gente são brincadeira, tá? O Vininha entendia assim, ele não queria perder a oportunidade, né? Mas, amados, nós temos que entender que a voz de Deus está direcionando o nosso coração para viver a ordem de Deus na nossa vida, e certamente a nossa história vai ser uma nova trajetória de vida. Eu vou dar aqui uma chave do sucesso para a sua vida. Chave para o sucesso para a sua vida. E se você quiser, você pega. Se você não quiser, você não precisa pegar. Você quer ter um casamento abençoado? Ah, pastor, é isso. Vou te falar. Ah, não acredito que aí se eu soubesse, não tinha nem parado para prestar atenção. Você parou para prestar atenção agora? Então, vou voltar lá no começo, então. Volta lá. Vou dizer aqui uma chave, segredo para vitória para o seu coração. Meu casamento não está indo bem. Então, agora vai ir bem. Ah, veja bem, a minha vida financeira não está indo bem. Mas vou te dar a chave da vitória. Ah, a minha vida pessoal está bagunçada, eu não consigo mais ter amizade, eu não consigo mais se estabilizar, não consigo mais se formular mediante a vontade de Deus, não consigo mais ouvir a palavra de Deus, não consigo mais fazer a ordem de Deus, não consigo entender nada, não consigo compreender as coisas de Deus, eu não consigo ler um versículo e entender, eu não consigo, está difícil tudo, está difícil financeiro, está difícil espiritual, está difícil familiar, está difícil conjugal, as coisas não estão agradáveis, as coisas não estão indo bem, mas eu não estou conseguindo, o que eu devo fazer? Eu vou te dar a chave, e a história tua pode mudar. Mudar quando? Agora. Mudar quando? Mudar hoje. Mudar quando? Nesse exato momento. Meus amados irmãos, está disposto realmente a receber essa chave? Mas diz sinceramente com você, porque é o segredo que eu recebi na minha vida. Sabe que, assim, ó, vou te falar já, e é preciso você preparar seu coração, porque se você não preparar seu coração, você vai ouvir o que eu vou dizer e vai falar assim, ah, não acredito. Não, então é preciso você se preparar para ouvir. Meus queridos, como todo mundo, eu enfrentei muitas dificuldades na minha vida, muitos problemas. E durante muito tempo a minha vida estava inconstante, mediante aquilo que eu vivia. Ah, com Deus está bom, de repente está ruim, as coisas mudaram, de repente a história está muito. E um certo dia eu estava orando a Deus, e eu tive uma experiência própria, minha, única. Ninguém precisa crer, ninguém precisa acreditar, é eu e Deus. É eu senti com Deus, é minha. E de repente você tem história também tua com Deus. Mas eu senti com Deus essa experiência. E eu estava lá orando a Deus e pedindo a Deus. Estava num momento sobre o qual meu coração estava bastante fragilizado na presença de Deus. E de repente eu lendo a palavra de Deus, e aquela história sobre a qual eu estava lendo, ela se sobressaiu da palavra de Deus e começou a se resplandecer diante dos meus olhos. Eu comecei a vivenciar aquela história. Ah, não acredito. Você não precisa acreditar. Eu estou dizendo algo que eu senti, algo que eu vi, algo que eu vivenciei. Mas eu não acredito, então não precisa acreditar. É algo que eu vivi, que eu vivenciei. E isso começou a me trazer um novo posicionamento na minha vida. Buscar a presença de Deus. E eu comecei então a ler a palavra de Deus, a comer a palavra de Deus, a experimentar a palavra de Deus. E as coisas pareciam que não só chegavam no meu coração. Falei, Senhor, eu quero muito mais que ler a palavra de Deus. Mas eu quero que entender cada versículo que eu ler,
E daí comecei lá a ler a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 10, versículo 19. No falar demais, o homem comete prudência, mas moderados lábios a sabedoria. Provérbios, capítulo 11, versículo 9. O ímpio com a sua boca destrói o próximo, mas o justo é liberto pelo conhecimento. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Se não há direção, o povo se perde, mas na multidão do conselho há sabedoria. Provérbios, capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará, e ao que rega será regado. Provérbios capítulo 11, versículo 31. Se até o justo será punido aqui na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Provérbios capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que leva a vergonha é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Os lábios puros permanecerão para sempre, mas a língua venenosa só por um momento. Provérbios capítulo 12, versículo 20. A fraude no coração do homem, mas a alegria naqueles quem promove a paz. Provérbios capítulo 11, versículo 24, a mão dirigente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho forçado. E eu fui lendo, e Deus foi revelando, e eu fui lendo a palavra de Deus, Deus foi revelando, Deus foi ministrando, e daí, de repente eu senti no meu coração, quando eu li tudo assim, Deus começou a mudar o meu entendimento sobre a palavra de Deus, porque muito mais do que ler a palavra de Deus, eu comecei a cravar, não somente gravar, mas a cravar na minha memória. Cravar é tipo assim, você lê o versículo bíblico lá, você abre a palavra de Deus e lê lá. Livro de João, capítulo 4, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conhecerás os dons de Deus e aquele a quem eu te pede, dá-me de beber, e tu pedirás, e ele daria água viva. Aí passava, no outro dia, nossa, aquele versículo, no livro tal, no capítulo tal, diz isso. E passou uma semana, nossa, aquele versículo ainda está no meu coração, do livro tal, capítulo tal, versículo tal. Passava um mês, nossa, eu não me esqueço daquele versículo, vou para outro. Aí eu lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Então Elias disse: Eliseu, fica aqui, e o Senhor te enviou a Jericó. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Daí passava um dia, passava uma semana, passava mais outra semana. Nossa, mas esse versículo não sai do meu coração. E daí comecei a falar, mas o que isso quer dizer? E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que isso quer dizer? Daí eu comecei a entender que nem todo conhecimento do mundo, nem toda a letra do mundo vai me levar na presença de Deus. Nem todo o versículo sobre o qual eu consigo cravar na minha memória vai me levar na presença de Deus. Eu não estou dizendo que é importante, tá? Eu quero que vocês entendam. Nem todo o conhecimento da letra vai me levar na presença de Deus. Mas a minha decisão de fazer a vontade de Deus vai fazer com que eu permaneça na vontade de Deus. E eu comecei então a entender que tudo sobre o qual eu podia conhecer sobre a palavra de Deus, isso poderia me trazer um aprendizado, mas não me tornar um adorador. O que me torna adorador é minha decisão de vida, é meu posicionamento. E o que me faz ser vitorioso é decidir deixar Deus entrar e se estabilizar na minha casa, no meio da minha família, mudar a minha história. E daí eu comecei então a me posicionar de uma forma diferente. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. E comecei a cantar então o louvor do Regis Danese, não, estou brincando essa parte. Senhor, entra na minha vida, muda a minha história. E eu comecei a caminhar, Senhor, eu quero meu casamento diferente. E daí, as coisas mudou? Não, começou a ter ainda problema no meu casamento. Ainda eu enfrentava dificuldade no casamento, mas agora estava vivendo uma nova história. Senhor, eu quero uma mudança no meu trabalho. E ainda eu tinha alguns impedimentos, algumas situações, algumas adversidades que eu enfrentava lá no meu trabalho. Mas ainda assim eu estava caminhando na vontade de Deus. E agora eu estava tendo uma nova história. Senhor, eu quero um ministério diferente. E os problemas ainda existem. Mas agora a decisão era interna. Do que o Senhor estabelece no meu coração. E isso não mais pode ferir a minha vida. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Me perdi aqui. Sabe por que muitos vivem uma vida inconstante? Porque seu relacionamento com Deus depende de como ela está. Se as coisas estão indo bem, se as coisas não estão bem, se as coisas estão agradáveis, se não está agradável, se eu estou vivendo uma vida favorável ou não, se minha vida financeira está boa ou não, se meu casamento está bem ou não. Então, isso nos faz viver uma vida inconstante.
Daniel estava cativo, longe da família, sofrendo perseguição, mas isso não o deixou de impedir de ele buscar a presença de Deus. Embora Daniel se encontrava na Babilônia, a Babilônia não se encontrava em seu coração. Você pode enfrentar problemas, mas os problemas não necessariamente precisam estar na sua vida. Não importa o lugar ou como você esteja, não deixa de buscar a presença de Deus. Daniel enfrentou inúmeros desafios e tentações, mas nunca deixou de ser fiel a Deus. E o Senhor o colocou numa posição elevada, numa posição de destaque, porque ele sempre buscava a presença de Deus. O estilo de vida sobre o qual Daniel estava vivendo incomodava aqueles que consentiam com o pecado, aqueles que viviam no pecado. Mas Daniel não estava incomodado com isso, ele apenas queria fazer a vontade de Deus. Veja que o livro de Daniel nos ensina aqui uma importância de permanecermos fiéis ao Senhor, de viver na vontade de Deus. E Deus, Ele entrega bênçãos sobre qual somente aqueles que é fiéis. Daí, de repente, nessa noite, você diz assim, já estou acabando, tá, irmão? De repente, você diz assim, ó, eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu queria ter uma experiência com o Senhor. Eu nunca tive uma experiência no meu casamento, na minha história de vida, na minha trajetória. Eu nunca tive momentos na presença de Deus, como você tem mencionado, ou quem tem mencionado, o pastor tem mencionado, ou meu vizinho tem mencionado, mas eu nunca tive. Por quê? Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Será que Deus não tem notado a minha vida? Eu tenho sido dizimista, ofertante, eu tenho trabalhado na casa de Deus, mas não tenho história para contar de intimidade com o Senhor. É que de repente você não tem feito a vontade de Deus. Ei, meus irmãos, presta atenção aqui, presta atenção em algo. Fazer as coisas de Deus, tá? Fazer as coisas de Deus nem sempre está ligado à vontade de Deus. E eu quero que você entenda isso, porque eu não quero que você saia daqui de repente, me contrito consigo mesmo, e se quiser conversar em particular depois comigo, claro que eu posso esclarecer, né, tudo que você queira saber, mas nem sempre fazer as coisas de Deus está ligado à vontade de Deus. Daniel buscava a vontade de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Daniel, exemplo de pessoa íntegra e justa, mas não deixou se corromper por maior que fosse o tesouro. A palavra de Deus diz, aonde está, no livro de Mateus, aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Aonde está o vosso tesouro? Aonde está o vosso tesouro? Será que está na presença de Deus? Será que está nas iguarias do rei? No meu salário? Na minha família? Eu não estou dizendo que nada disso é importante, tá, meus irmãos? Tem coisas que eu falo aqui, mas eu fico preocupado depois. Eu falei aquilo, não sei se eu deveria falar, porque de repente as pessoas não podem compreender, né, na totalidade da palavra. Eu não estou dizendo que família não é importante, família é o bem maior que você tem. Eu não estou dizendo que trabalho não é importante, porque a gente devemos trabalhar digno ao homem do seu salário, né? A palavra de Deus diz que o homem, ele deve acordar cedo e ir trabalhar para não padecer, né? Diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Não, mais provável, versículo 13. Levanta cedo e lute pelo pão, para não padecer. Levanta cedo, vai trabalhar, para não padecer. Então, digno ao homem do seu salário, digno ao homem trabalhar, digno ao homem conquistar o seu alimento diário. Mas a gente tem que ser esperto. Tá? Quando eu estou dizendo algumas coisas aqui, não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo, toma uma posição, entenda, compreenda, analisa. Quando eu falo assim, fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, né? Nem tudo, então não vou fazer a obra de Deus mais. Eu quero que você entenda, a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Tá? Então, o que eu tenho que aprender a entender é ouvir a voz de Deus. Amém? Mesmo que ainda lhe custasse a vida, Daniel permanecia em fidelidade ao Senhor. Daniel era conhecido por orar 3 vezes ao dia, mas não silenciou diante de um decreto. Continuou ainda firme diante do propósito de Deus. Ele foi preso, foi julgado, foi jogado na cova de leões, mas nunca deixou de pregar e anunciar a vontade de Deus, através do seu estilo e posicionamento de vida. Tá? Para fechar aqui, lá no versículo 8, diz assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Aqui ele está dizendo, não me deixarei poluir, não me deixarei me tornar imundo.
Ou seja, eu não quero aquilo que não vem de Deus. Mesmo que o prato seja atraente, mesmo que seja agradável, mesmo que pareça bom aos olhos, aos meus olhos. Não, mas isso aqui, ó, Deus vai reprovar isso. Veja bem, isso aqui, Deus vai reprovar isso aqui, né? É vontade de Deus. Daniel não se deixou se poluir, mas buscou a vontade de Deus. Muitas vezes, para sermos respeitados, amados e reconhecidos em alguns lugares, nós não aprendemos a dizer não. Muitas vezes, para não sermos rejeitados, não aprendemos a dizer não. E a palavra de Deus diz que seja teu sim, meu sim, sim, e o nosso não, não. Então não podemos ficar em cima do muro. Que o nosso sim seja o sim, e que o nosso não seja o não. Mas isso tudo mediante a vontade de Deus. Senhor, o que tu queres? Senhor, como devo fazer? Senhor, é agora? Como devo proceder? Senhor, o que devo fazer? Sempre a vontade de Deus sendo colocada em primeiro lugar. Amém? Amém, igreja? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então no nome de Jesus? Fique de pé nesse momento que está orando pela sua vida.